Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia de vídeo novo, então já vou te pedindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta esse vídeo e compartilhe! Como anda sua vida com Deus? Como anda os seus momentos de busca a Ele, de adoração, de momentos mesmo com Deus? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. A minha igreja é uma igreja em células e o dia da nossa célula é na quinta-feira. E eu quero falar como Deus fala comigo na célula. Algumas vezes através da vida de alguém, algumas vezes Deus fala diretamente comigo. Mas existem coisas muito cruciais, momentos muito importantes que eu vivi com Deus ali na célula. Ah, Raquel, então quer dizer que na célula é o momento que você mais ouve Deus? Não, gente. Eu só vim aqui trazer porque eu estava no culto de domingo e o pastor estava ministrando e Deus começou a trazer isso para mim. Eu comecei a lembrar de algumas coisas. Conhecer meu marido hoje, Deus falou comigo na célula que eu devia ir para um evento da igreja, que eu não ia, mas Deus falou comigo, assim, pra mim mesmo, sabe? Eu e Deus. Deus falou comigo e lá nesse evento eu conheci meu marido. Deus falou comigo algumas coisas que eu estava fazendo que não era certo, gente, sério, eu nem sabia que eu fazia. E Deus foi falando comigo e a partir daquele momento eu comecei a mudar algumas atitudes na minha vida, consertar algumas coisas na minha vida. Eu lembro também de uma vez que Deus me mostrou como se eu estivesse, voando. Eu conseguia, a sensação que eu estava como se eu realmente estivesse voando. E eu lembro que a célula acabou e todo mundo quase assim, depois da célula a gente vai conversar, vai rir, né, e tal. E eu não conseguia interagir com ninguém, eu fiquei ali quietinha, paradinha, sabe? Pensando no que Deus tinha me mostrado, que é como que Deus me mostrasse aonde que eu ia, sabe? E quantos momentos marcantes eu vivi ali. Então, quando nós decidimos viver uma vida para Deus, Deus, Ele cuida de nós, sabe? Esse amor e esse cuidado que Deus tem por nós é algo incrível. Quer dizer que tudo vai ser perfeito na nossa vida? Quer dizer que tudo vai ser sempre do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer? Claro que não. Muitas vezes acontecem coisas e situações que a gente nem entende o porquê. A gente sempre tem esse negócio de querer uma resposta, né? Ah, eu quero uma resposta para tal situação. Ah, por que será que aconteceu isso? Ah, por que será que aconteceu aquilo? Então a gente sempre quer uma resposta. Mas às vezes Deus não tem uma resposta e Ele não vai dar uma resposta. Deus não vai trazer sempre, olha, filha, filho, eu fiz tal coisa para tal coisa. Não, gente, nem sempre a gente vai ter essa resposta, não. Às vezes, o que nós vamos ter é o silêncio de Deus. Mas o que a gente pode ver é como Deus cuida de nós. Então, por que eu estava falando da célula, da igreja? Mas o que eu queria trazer é esse momento que a gente vive com Deus. Quantas vezes já fui ali para a célula? Quantas vezes já fui para a igreja, sabe? Sem ter nenhuma vontade. Sério. Falar assim, ai meu Deus, eu tô indo porque... ai, eu vou. Já acostumei a ir mesmo, eu vou. E chega lá, ó, Deus vem e fala comigo, Deus vem e move, Deus faz alguma coisa muito tremenda. Eu lembrei agora também de um momento que eu estava num momento assim, de muita indecisão, de muitas coisas na minha vida. E com vontade até de jogar tudo pro ar. E eu lembro que eu não queria ir para um culto de domingo, mas eu fui. E chegando lá, nosso querido e saudoso apóstolo Romero ministrou uma palavra muito tremenda. Falou muito ao meu coração. E eu fui chorando, sabe? Assim, foi algo que me marcou muito. E aí ele fez um apelo de alguma coisa que eu nem lembro mais, mas ele falou para ir lá na frente, né? E eu fui. Só que quando eu fui, eu falei assim para Deus, Deus, fala comigo. Mas assim, eu não queria que Deus falasse comigo só assim, olha, pessoas... Deus isso, Deus aquilo. Não, eu queria que Ele falasse comigo. Eu precisava de algo exclusivo, sabe? Eu nem merecia, gente. Eu nem tinha direito de falar nada. A gente nunca tem, né? Mas eu fui ali e falei, Deus, fala comigo. Usa o apóstolo para falar comigo. E aí eu lá na frente chorando muito, um monte de gente estava lá também.
E aí ele orou e tal, e falou assim, pode voltar para os seus lugares. E aí eu fui virando, pensando, poxa, Deus não falou, né? Quando eu viro, o apóstolo falou assim, não, Raquel, espera, você não. E aí ele começou a falar coisas exclusivamente para mim. Engraçado que tem algumas pessoas da igreja que até lembram desse momento. E como foi marcante, gente, aquele dia para mim. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Entende que Deus tem um cuidado com a gente? Deus, ele se preocupa com coisas pequenas e grandes, sabe? Deus não só se preocupa em te dar uma casa para morar, mas Deus se preocupa em te dar um conforto, em te dar um abrigo. Deus se preocupa não só que você tenha uma família, mas Ele se preocupa que você tenha uma família feliz, que na sua casa tenha paz. Mas para isso, a gente precisa se dedicar a nossa vida para Ele. Para isso, a gente precisa gastar tempo com Ele. Então, quando a gente entende que a nossa vida aqui na Terra, ela é só de passagem. Então, quando a gente entende que o nosso propósito aqui na Terra vai muito além do que bens materiais, do que coisas, sabe? Do que uma casa bonita, do que um carro, do que situações. A nossa vida aqui na Terra tem que ter um propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida? Sabe? O que você tem feito para entender o que Deus quer para a sua vida? Eu te faço uma pergunta. Será que o que você está fazendo está beneficiando somente a você? Eu vou para tal direção, eu vou fazer tal e tal coisa, eu vou escolher tal emprego, eu vou escolher tal situação, eu vou pensar em coisas que vai beneficiar só a mim. Por isso eu trago um versículo para você que está lá em Marcos 12, de 29 a 31. Diz assim, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, o nosso maior propósito aqui na Terra é amar ao outro, é fazer pelo outro, é agir, é estar pelo outro. Você consegue ver como está escrito na Bíblia? Não há outro mandamento maior que este. Se a nossa vida se resume somente a fazer coisas para mim, no máximo do máximo eu vou fazer para minha família. Não, a nossa vida tem que ter um propósito. Existe algo mais além do que só acordar, comer, se levantar, trabalhar e fazer coisas. Existe um propósito maior. E esse propósito maior está aqui, dentro desse versículo, o versículo 31 de Marcos 12. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí onde está o propósito. Raquel, então por que você começou falando sobre célula? Porque eu comecei falando sobre os momentos que a gente passa com Deus e muitas vezes a gente faz para outro. Você acha que o líder da célula às vezes também não quer ir para a célula? Mas ele está lá cumprindo o propósito. Você acha que às vezes o pastor também não sente vontade nenhuma? Eu sou filha de pastor. Eu sei que já teve vezes que meus pais falaram assim, poxa, que vontade de largar tudo isso aqui. Mas ia lá, cumprir o propósito, alguém era tocado, alguém era ministrado, uma vida aceitava Jesus, mais uma vida que ia para o céu. E aí a gente começa a entender o real sentido. O real sentido de estar aqui na Terra, o real sentido é de fazer a vontade de Deus. Independente do que achamos, do que pensamos. Claro que nessa caminhada Deus é Pai, né, gente? Deus vai nos abençoar, Deus vai cuidar da gente, Deus vai fazer coisas pra gente, mas não é esse o objetivo. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. Se Ele fizer conforme a gente orou e pediu, amém. Mas se Ele não fizer, amém também. Para tudo há um propósito debaixo do céu. Então que você entenda qual tem sido o seu propósito diante de Deus. A sua vida tem ajudado a quem? Tem feito o que para o outro? Como, através da sua vida, através do seu trabalho, através da sua profissão, dos seus dons, através daquilo que você sabe fazer, você tem feito pelo outro? Como você tem cumprido esse versículo de Marcos 12, 31?
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior que este. Como você tem cumprido esse propósito? O que você tem feito para que o propósito de Deus, através da sua vida, seja manifesto? Porque se você está aqui somente cumprindo aquilo que você gosta, somente fazendo aquilo que você gosta, ou cumprindo o protocolo, vamos dizer assim, só cumprindo coisas porque tem que ser feito, porque não tem outra escolha, falta algo aí. Precisa de mais. A sua vida precisa de alcançar outras vidas. O seu trabalho, os seus dons, aquilo que Deus te deu, tem que alcançar outras vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.